Olá, meus irmãos, meus amigos, quero agradecer a Deus mais uma vez, agradecer sua participação conosco, assistindo, compartilhando as mensagens nos seus grupos, também se inscrevendo no canal, agradeço aí a sua participação. Eu envio as mensagens por escrito diária, junto com a mensagem gravada. São meditações teológicas. Essas meditações são o plano redentor de Deus, de Gênesis a Apocalipse, de Gênesis aos Evangelhos. Depois talvez eu vá até Apocalipse, não sei quando vão terminar. Eu estou em Êxodo 30. Chegou ali sobre o sábado, estou tratando sobre a lei esses dias. Mas meu propósito é mostrar o plano redentor de Deus. Estou mostrando o que tem a ver a lei com o plano redentor do Senhor. Se você quiser receber essas mensagens, pega o meu WhatsApp privado e pede para mim, pastor, eu gostaria de receber as mensagens. Você manda o seu nome, eu salvo o seu nome na linha de transmissão, você salva o meu número e eu mando tudo de uma vez. Vai na linha de transmissão de uma única vez. Se você quiser receber também as meditações teológicas, são ensinos teológicos. A gente tenta ajudar o povo de Deus aqui na face da terra. Hoje nós queremos falar sobre as dificuldades na obra missionária. Não são um jardim de rosas sem espinhos. Precisa adubar, precisa cuidar, precisa ter um certo sofrimento. Então a obra tem seus sofrimentos. Eu quero ler um texto do apóstolo Paulo, a igreja que estava em Corinto. 2 Coríntios capítulo 11, verso de número 16. Nós vamos ler aqui até o verso 18. Depois nós vamos lendo verso por verso, tá? Diz assim, ora, outra vez digo, ninguém me julgue insensato, ou então recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. O que digo, não digo segundo o Senhor, mas como por loucura, nesta confiança de gloriar-me. Pois que muitos se gloriam segundo a carne, eu também me gloriarei. Verso 19. Porque sendo vós sensatos de boa mente, tolerai os insensatos. Paulo estava escrevendo-nos um material provando o seu apostolado. Ele estava mostrando que ele era um dos apóstolos de Cristo. Ele não andou com o Senhor, como os demais tiveram aquele período. Mas ele teve um período mais longo com o Senhor Jesus. Ele ficou muitos anos, assim diz o livro de Gálatas, capítulo 1 e virada para o capítulo 2. Ele ficou 17 anos sendo treinado no deserto para começar a obra do Senhor. E aqui ele estava defendendo o seu apostolado e ele conta algo do que passou na obra missionária. Veja os próximos versos, verso 20. Pois sois sofredores, se alguém vos põe em servidão, se alguém vos devora, se alguém vos apanha, se alguém se exalta, se alguém vos fere no rosto, envergonhado digo, como se nós fôssemos fracos. Mas no que qualquer tem ousadia, com insensatez falo, também eu tenho ousadia. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendentes de Abraão? Também eu. Paulo diz, eles são tudo isso? Eu também sou. E ele diz mais, são ministros de Cristo? Falo como fora de mim, e eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais em açoites, mais do que eles, em prisões, muito mais em perigos de morte, muitas vezes. Paulo está dizendo, se eles se apresentam com tudo isso, eu digo, eu sofri muito mais do que eles. Eu fui preso muito mais vezes, eu passei por perigo de morte muito mais vezes do que eles. Eu fui açoitado muito mais vezes do que eles. E em que é que eles são melhores do que eu? Paulo dizendo. Então a obra, irmãos, requer um certo sofrimento. Mas Paulo confiava somente no Senhor. Verso de número 24. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite, menos um. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre os falsos irmãos. Olha a lista que o apóstolo Paulo apresenta. Só em perigos o que ele coloca. Isto é a obra de Deus. Por isso, irmãos, que precisa ter um grupo na igreja orando. Por isso que precisa ter um grupo intercedendo. Por isso, irmãos, precisamos estar atentos, entrando em contato com os nossos missionários, perguntando as dificuldades que estão enfrentando. Por isso, irmãos, precisamos estar ofertando para missões. Esses são os perigos, irmãos, da obra missionária. Precisamos estar atentos a isso como igreja.
Ele coloca mais ainda, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Ele não está reclamando de nada, ele só está apresentando o que ele passou. Passou fome, passou frio, passou nudez, não tinha o que vestir. Ele não está reclamando, ele está apenas apresentando o que é a obra de Deus. Mas Deus nunca o abandonou, Deus apenas o provou. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza que eu me não abrase? Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que me é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o que governava sobre o rei Aretas, pôs guardas às portas da cidade dos damascenos, para me prenderem. Eu fui descido num cesto, por uma janela da muralha, e assim escapei das suas mãos. Paulo desceu por um cesto para escapar das mãos do rei Aretas. Queria matá-lo. Estava fugindo, momento de fugir. A obra tem isso, momento de encarar e o momento de fugir. Paulo fugiu. Esta é a obra de Deus. Neste livro de Oswald Smith, Evangelizemos o Mundo, ele conta uma história aqui na página 53, os 3 Freds. Me permita ler essa historinha para vocês. Uma página somente, 2 folhas aqui. Ó. Em algum lugar das imensas e opressivas florestas do Brasil, jazem os restos mortais dos 3 corajosos pioneiros do reino de Cristo. Seus espíritos partiram em triunfo para o trono do Senhor. A história completa dos seus últimos dias talvez jamais possa ser conhecida neste mundo. Só é conhecida por aquele bando de ferozes selvagens, índios, caiapós, que, até onde podemos deduzir, parecem tê-los cercados em emboscadas para massacrá-los sem piedade. Refiro-me assim aos chamados 3 Freds, mortos a golpes de tacape em 1935. Esta foi a última mensagem que nos deixaram. Qual a mensagem que eles deixaram? Irmãos, ponde-vos ao nosso lado como um só homem. Caso o resultado seja aquele que menos desejamos, então orai e enviai outros que continuem a obra que o Senhor começou. E na última carta que eles enviaram, o último contato, eles disseram, se alguma coisa der errada, como você está dizendo, se nós morrermos, que as igrejas enviem outros, mas não deixe a obra parar. Use as nossas vidas como um troféu para a glória de Deus. Use como um troféu, não use como um desespero para barrar os crentes e terem medo. Não façam isso. Mande outras pessoas. É fé, é visão, é ter coragem de fazer missões. Tem que ter uma igreja orando na retaguarda. Numa outra carta havia escrito o seguinte: caso seja a vontade do Senhor, preste bem atenção, que sejamos tomados para a glória, a nossa oração é que mais homens e mais recursos sejam prontamente enviados para dar continuidade a essa obra. Se chegou o momento de sermos retirados desse mundo, a nossa oração, o nosso desejo é que Deus envie mais homens, que as igrejas enviem mais ofertas para conseguirem enviar mais homens para chegarem até aqui. Eles precisam de salvação. Eles não conhecem a verdade. Eles assassinam pessoas porque eles não conhecem Jesus Cristo. E eles precisam. O evangelho muda. Mas alguns precisam pagar o preço para o evangelho chegar aos lugares distantes. Em uma outra carta ainda, escrita quando já avançavam pelas trilhas das florestas, disseram: a qualquer momento, durante este avanço, poderemos ser flechados. Então, quando nos defrontarmos com os índios, o Senhor terá que operar de maneira maravilhosa para salvar-nos dos seus tacapes, com os quais tem matado muitos outros obreiros. Mas o Senhor não achou por bem salvá-los daquela morte. Cabia-lhes serem martirizados. Umas linhas do poemas de Fenton Hall, que posteriormente também se tornaria mártir da causa de Cristo, talvez possam expressar melhor os sentimentos. O poema diz assim: e conceder que, se eu por ti morrer, ó Jesus Cristo meu Senhor, aos que virem minha morte,
que teu sangue possa conhecer. Ó Cristo meu Senhor, vem em mim habitar, para que até mesmo no meu martírio, os que virem sejam motivados a buscar o teu sangue remidor. Richard Willis estava morrendo de fome, como mártir. Entre as suas últimas palavras podemos frisar as seguintes: tenho certeza, quer ganhe a vida, quer a morte, que a vontade de Deus seria sempre a minha escolha. Se porventura qualquer coisa impedir que eu prossiga, que todos os meus queridos em casa fiquem certos de que sempre me senti feliz, além de minha capacidade de expressão, e que não trocaria de lugar com qualquer homem vivo. Paulo foi decapitado. Os 3 Freds morreram com os tacapes dos índios. Hoje, conheço um missionário lá nos Carapós. Conheço. O evangelho está lá. Alguns pagaram com a vida, mas hoje a palavra chegou. Pense nisso. A obra missionária requer certo sofrimento, certo preço. Toda a glória para o Senhor. Vamos fazer missões. Vamos ajudar os que estão querendo ir. Vamos ofertar para eles. Precisamos estar juntos nesta obra maravilhosa. Que Deus abençoe cada um. Que Deus abra o teu coração, os teus sentimentos, tua vontade. Que mostre a verdade. Que você seja um missionário aonde você está. Ou um missionário na linha de frente. Mas você tem que estar envolvido na obra missionária. Que Deus nos abençoe. Obrigado, Deus, por mais um dia, por mais esse momento. Obrigado pelas vidas e rogo por cada família, cada lar, cada pessoa, Deus, que assiste e ouve essas mensagens. Derrama uma bênção especial, Deus. Resolve os problemas, glorifica o teu nome. Desperta mais igrejas, mais crentes a servir na obra do Senhor. Eu te peço no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.